A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simples Pentecostal. Que alegria poder estar aqui com você mais uma vez, hoje nesta terça-feira, para lermos o livro de Salmos. Eu me chamo irmã Vânia da Silva e junto com a nossa irmã Manuela Barros, nós temos feito este trabalho do devocional de ler a Bíblia Sagrada, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e trazendo uma meditação daquilo que Deus tem tocado ao nosso coração sobre esta leitura. Portanto, a semana passada nós começamos a ler o capítulo de número 105 do livro de Salmos e hoje nós vamos dar continuidade do versículo 25 até ao 38. E meus queridos, se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de se inscrever, não esqueça de ativar as notificações para que você possa receber de segunda a sábado as notificações sobre o nosso devocional. E se você conhece alguém que ama a palavra de Deus, e pode até ser que esta pessoa não seja crente, mas tem alegria, tem prazer de ouvir a palavra de Deus, manda para ela um recadinho e diz: olha, encontrei aqui um link da leitura da palavra de Deus que eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida. Ô meus queridos, porque esta palavra, ela é uma fonte inesgotável, ela é pão para as nossas almas, água para muitas vidas e corações que estão sedentos de ouvir Deus falar às suas vidas. Amém? Portanto, vamos lá. Capítulo 105 do livro de Salmos, e hoje nós estaremos falando sobre a continuação daquilo que o salmista começou a falar. Nós vimos aqui que este Salmo 105 é um capítulo histórico da história de Israel. Nós vimos aqui, já falamos, que ele fala sobre os patriarcas, sobre Abraão, sobre Jacó, sobre José, e nós vimos o que Deus ele fez para estes homens, as promessas, seus pactos, mas também nós começamos a ver a semana passada sobre o livramento que Deus deu ao povo de Israel estando no Egito. E é isso que nós vamos focar também hoje, não é? Entendendo que o nosso tema, aquilo que chamou-nos ao nosso coração é quando o temor cai sobre os inimigos. O que é que acontece? Portanto, se você está pronto com a sua palavra, com a sua Bíblia, não é? Aí, junto com você, vamos ler juntos a palavra de Deus, começando do verso 25. Mudou o coração deles, ou seja, do Egito, para que aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que a escurecessem, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Aleluia! O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Oh, meus queridos, que palavra gloriosa! Enche o meu coração de saber a grandeza do nosso Deus. Lembre-se que o salmista está lembrando ao seu povo de louvar a Deus pelos milagres, por tudo aquilo que ele fez para com o povo de Israel, estando eles ainda no Egito. E nós vamos lembrar que estes versos, a partir do versículo 28 até o versículo 36, os irmãos vão lembrar, falam das
pragas que Deus enviou ao Egito, 10 pragas que Deus enviou, culminando com a morte dos primogênitos. Deus mostrou o seu braço forte, a sua mão estendida contra o inimigo de Israel, contra o Egito, contra aquele rei Faraó que estava ali tratando de destruir, de colocar aquele povo debaixo de uma tão forte submissão escrava. Entretanto, o povo clamou, Deus ouviu, enviou a Moisés juntamente com Arão e Deus deu liberdade ao seu povo. E esta liberdade, a destruição foi tanto agravo que Deus fez na terra do Egito, que o povo estava desesperado. O rei estava com seu coração fechado, mas o povo egípcio estava que já não conseguia mais, porque eles viam que ia ter tudo destruído na sua vida. E nós vamos ver que o povo de Israel, apesar de não somente não sofrer nenhum dano daquelas pragas, porque a Bíblia fala muito claro no livro de Êxodo, no capítulo 12, que enquanto as pragas estavam caindo sobre os egípcios, em Gozém, na cidade onde estava o povo de Deus, nenhuma mosca entrava, nenhuma rã entrava, nada. Entretanto, todos os 4 cantos da terra do Egito foram atingidos pelas pragas do Senhor. Mas olha só que ele, quando diz no versículo 37, que quando Deus fez sair o povo, a Bíblia fala que ele saiu com grande riqueza, com grande posse, não é? Com um espólio tremendo de ouro, prata, vasos, pedras preciosas, não é? E a Bíblia nos fala porque eles estavam cansados. O povo se alegrou quando disseram, olha, vai embora. Aleluia, se eles pudessem assim dizer, não é? E a Bíblia nos fala que o seu temor caíra sobre eles. Meus queridos, nós lembramos que todas essas maravilhas que Deus ele fez na terra do Egito, Deus ainda faz nos dias de hoje. Deus defende o seu povo, Deus defende a sua igreja, Deus coloca a sua mão sobre o seu povo e protege de todos os ataques do inimigo. E nós vamos ver que Deus ele colocou a sua igreja, assim como no Velho Testamento Deus havia colocado a Israel, para ser uma testemunha da parte de Deus, para ser aquele povo que poderia proclamar e dizer que existe um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que criou os céus e a terra, e este era o Deus de Israel. Hoje, a igreja faz a mesma coisa. Nós proclamamos e nós estamos aqui como embaixadores de Deus para não somente proclamar o evangelho, mas para proclamar que o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que abre mar, que fecha mar, abre porta, fecha porta, que faz milagres, que ressuscita mortos, que opera milagres, que cura os enfermos, que salva, transforma, liberta, batiza. Aleluia! Nós vivemos esta verdade. Mas uma palavra me chamou a atenção e eu imagino que chamou aos irmãos também. Ele disse, porque o seu temor caíra sobre eles. Deus nos chamou para sermos sal e luz do mundo. Deus nos chamou para darmos testemunhos de servos de Cristo. E para que isso seja uma verdade, para que nós possamos brilhar, para que nós possamos salgar, é importante que a nossa vida esteja pautada, ela seja vivida de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós andarmos contrário àquilo que é a palavra de Deus, nós não seremos testemunhas, nós não seremos luz, nós não seremos sal. Se nós não andarmos, se nós não vivermos uma vida conforme em obediência à palavra de Deus, você pode chegar para o mundo, você pode chegar para as pessoas e o que é que vai acontecer? Elas não vão dar crédito porque o mundo vê. No reino espiritual, os demônios veem. As pessoas podem ver quando o crente, ele é uma pessoa de testemunho, quando ele é uma pessoa séria, quando ele é uma pessoa que vive o evangelho de verdade.
E Jesus dizia essa verdade. Se nós não formos sal, se nós não estivermos pautados nessa palavra, o que que acontece? Ele disse, o vosso sal será insípido. E para que serve um sal insípido? Simplesmente para ser pisado pelos homens. E isso nos lembra, e isso nos traz ao coração a importância de nós sermos sal e luz verdadeira. Que a nossa luz não esteja escondida, que a nossa luz não esteja, aquela negrura, aquela penumbra, de maneira alguma. Nós fomos chamados para brilhar. E quando nós brilhamos e quando o nosso sal salga aqueles que estão ao nosso redor, o que que acontece? O poder de Deus ele se manifesta e com esta luz e com este sal salgando, o poder que em nós opera faz com que os inimigos temam. Aleluia. Quando nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia Sagrada nos diz, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Meus queridos, é verdade que o mundo, o diabo, ele levanta calúnia, ele levanta problemas, ele fala mal, ele humilha, ele faz todo tipo de coisa. Entretanto, nós não temos que nos preocupar com aquilo que o diabo, os demônios, os seus emissários, as pessoas que estão debaixo do domínio do reino das trevas, eles possam dizer sobre nós. Nós não precisamos ficar pelos cantos chorando, ai meu Deus, olha o que eles estão. Não, meus queridos, se nós estamos vivendo uma vida pautada na palavra de Deus, a Bíblia fala que os inimigos, as pessoas, ficarão confundidas. Aleluia. Por quê? Porque nós sabemos que o poder de Deus, quando ele opera em nós, que vivemos em harmonia, em obediência à sua palavra, o que é que vai acontecer? O mundo pode falar qualquer coisa, mas a nossa vida é um livro aberto, é uma carta aberta, como dizia Paulo. Nós vamos ser testemunhas eficazes de Cristo. A nossa luz vai brilhar, o nosso sal vai salgar, aleluia. Quando o diabo disse, mas olha, diz essa mentirinha, disse, não. Crente não mente, eu não minto, não é porque a minha igreja, o meu pastor, o meu pai ou a minha mãe diz que eu não posso mentir, eu não minto, porque esta palavra aqui me ensina que eu não posso mentir, que eu não posso viver uma vida de promiscuidade, que eu não posso viver uma vida de engano, que eu não posso viver uma vida como o mundo vive. Isto para o mundo é normal, mas para a igreja não é. E quando a igreja, ela, aleluia, vive essa verdade, quando o crente vive esta verdade, meus queridos, os egípcios falaram o que quiseram de Moisés, de Arão, do povo, mas quando as pragas chegaram, a Bíblia fala que o temor caiu sobre eles. Isso não quer dizer que nós vamos estar aí jogando praga em ninguém, não precisamos, irmãos, de jogar praga em ninguém. Nós só precisamos viver a vida pautada na palavra, ser sal e luz do mundo, e Deus opera o demais, aleluia. O que é que nos diz também em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 ao 16, ele disse, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, pela causa sincera, verdadeira da palavra, porque nós somos crentes e não queremos pecar. Aí Deus diz, não se envergonhe, não fique deprimido, não. Antes, glorifique a Deus nesta parte. Aleluia. Que palavra gloriosa, que verdade para as nossas vidas. Que ensino para nós, meus queridos, o dia que nós vivemos,
este século mau que nós vivemos. Tudo pressiona o crente e a igreja para ser igual ao mundo. Porém, a palavra de Deus, ela sempre nos chama a viver diferentes, a falarmos diferentes, a agirmos diferentes, a não padecer como ladrão, homicida, aquele que engana, não, de maneira alguma. Isto não é de Deus, isso não faz parte do nosso DNA de Deus em nossa vida, não de maneira alguma, aleluia. Permita que o poder de Deus, a verdade de Deus, possa se manifestar sobre a sua vida e através da sua vida. Para quê? Para que quando você fale, para que quando você passe, para que quando você esteja ali naquele meio, no seu trabalho, na rua, aonde for, as pessoas, mesmo que estejam naquela algazarra, ainda que estejam lá falando palavrão, ainda que estejam contando piadas feias e sujas, quando o crente aparece, todo mundo para, todo mundo diz, não, a gente não pode falar isso, aqui tem um crente, aleluia. Aqui não se pode falar isso na frente deste ou dessa, porque ele tem a autoridade de Deus e o temor de Deus cai sobre ele. Oh, meus queridos, e quantas vezes nós vamos ver pessoas que se dizem crentes, sentado à roda dos escarnecedores, não para poder glorificar o nome de Deus, mas estão ali rindo, contentes, falando a mesma coisa, sendo igual a eles, pensando que isso vai salvá-los. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia fala que o temor de Deus caiu sobre os inimigos. E sabe o que aconteceu? Ele disseram, vai embora. Toma, leva com vocês. Que Deus nos guarde, como igreja, como crentes, como indivíduos, a sermos o sal da terra e a luz do mundo, para que o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida, para que mesmo que alguém fale mal, ou eles vão ser confundidos no final e disse, não, esse aí é crente, ou você está falando isso da irmã Maria, mas eu sei quem é a irmã Maria. Você está falando isso do irmão João, mas eu sei quem é o irmão João, aquele ali é crente, eu sei o testemunho dele, eu sei o testemunho dela, ela não é isso que você está falando. Oh, meus queridos, aleluia! Que Deus guarde o nosso coração, que possamos glorificar ao nosso Deus, em podermos ser sal e luz, e para que, vivendo esta verdade da palavra, os nossos inimigos possam ser emudecidos, envergonhados e que o temor de Deus caia sobre eles. Assim, que o Senhor Jesus te abençoe poderosamente neste dia para a glória do nome do Senhor. Amém.